Boa noite, uma noite maravilhosa, um domingo maravilhoso, final de domingo aí, uma semana que não tem jogo do Galo, a gente vai estar com esse gostinho dessa vitória a semana inteira, delícia. Quem tava aqui do pré-jogo, hein, Jeves e Henry, vocês viram que a carta é forte, hein, papai? Que a cartinha ali é forte, hein? Você tá doido. Que é isso, rapaz? Que loucura. Mas enfim, galera, vou ser bem objetivo aqui, direto, porque, né, tem muita gente para falar e tal. O intuito agora não é fazer uma análise gigante do jogo aqui. A gente vai falando muito sobre esse jogo aqui, como é bom fazer pós-jogo com vitória. Pelo amor de Deus, tava saco chegar aqui e ficar só criticando, falando mal dos caras. Pelo amor de Deus, bom falar aqui de coisa boa. Ó, o rap, concordo em gênero, número e grau quando você fala que todas as vezes que esse time jogou fechadinho, retrancadinho, no contra-ataque, de forma compacta, sem gerar espaço para o adversário, sem correr para trás, o Galo, na maioria das vezes, não vou falar todas não, na maioria das vezes, nós logramos êxito. O time foi feliz. Esse jogo, para mim, tá cara a cara de Cruzeiro e Galo no Mineirão, aonde temos que reconhecer, naquele momento, o adversário vinha em uma fase melhor, eles vinham antes, na véspera, com um certo favoritismo, e o que o Barba fez? Fechou a casinha, jogou retrancadinho, espetada, esticada com a Alaminda e Cassierra, jogamos no contra-ataque, vencemos o Cruzeiro lá no Mineirão. Hoje é a mesma estratégia. A única diferença é que no primeiro tempo eu não senti tantos ali contra-ataques. Eu acho que pecou o contra-ataque no primeiro tempo, tanto é que a melhor chance do jogo foi nossa no primeiro tempo, a melhor chance no primeiro tempo foi nossa, onde o Cassierra perde um gol que não pode perder, tá, gente? Não pode perder, tá? Um centroavante de 7 milhões de euros que pode virar 10, não pode perder um gol daquele num jogo desse. Agradeça a Cassierra, a Igor Gomes, quem diria, hein? E até me fugiu aqui quem fez o primeiro gol do Galo, gente, me fugiu aqui, ajuda aí. Deu branco aqui. Quem que fizeram os gols do Galo mesmo? Igor Gomes e quem? Viajei aqui agora. Vitor Hugo, com aquela falha no Carlos Miguel. Isso, frango horroroso do goleiro, mas aí é problema deles, né? Então, o Cassierra pode agradecer muito esses dois atletas que garantiram a vitória, porque se o Galo empata ou perde, a gente já tá aqui comendo o Cassierra na pancada aqui. Não pode, jogo desse tamanho, onde você se porta a defender e a jogar por uma bola, não pode perder um gol desse não, tá? Então, um primeiro tempo bem equilibrado, aonde que o Palmeiras tinha a bola, mas não conseguia fazer da posse gerar grande chance. Tanto é que o Everson não fez nenhuma defesa difícil pelo tempo. Então você vai pegar os números, tantos por cento de posse de bola, tantos passes trocados, tantas finalizações. Qual defesa difícil o Everson fez no primeiro tempo? Ô, gente, o torcedor atleticano que sentou hoje para assistir o jogo ali, viu o jogo, imaginou que nós íamos chegar no Allianz Parque lá, nem é Allianz Parque mais, mas enfim, chegou lá no estádio do Palmeiras e ia bater de frente com eles. Que mundo que vocês estão vivendo? É isso aí mesmo. Eu vi gente criticando em grupo de WhatsApp. Nossa, que absurdo, que retranca. O pessoal tá pensando o quê? O que é? Vocês acham que vai chegar contra o Palmeiras lá e vai jogar pau a pau? É isso mesmo. Parabéns, Eduardo Barba Domingues, tá? Ó, tá aí, né, Rap? A gente sempre fala, né? Parabéns, Eduardo Barba Domingues. Grande partida tática. Entendeu a limitação no momento nosso. Jogou fechadinho, contra-ataque, bonitinho, foi lá e matou o jogo, tá? Palmeiras tem sérias dificuldades, falamos isso aqui no pré-jogo. O Abel encontra dificuldades em jogar contra equipes fechadas e foi da mesma forma hoje, tá? Então, galera, é isso. Segundo tempo ali, fizemos os gols, Palmeiras empatou ali, o Galo já meteu 2-1 de novo, conseguiu segurar o jogo, né? E aí a gente vai falar sobre muita coisa aqui, eu quero falar muito do Natanael, gostei demais da partida do Natanael hoje, misericórdia, hoje o Natanael jogou bola demais. E ó, tem que pôr esses caras pra jogar, tá? Vou passar a palavra pra vocês. Tem que pôr Preciado e Alaminda, vocês estão aqui, ó, ganhando um salarinho bacana, custaram caro, põe esses caras pra jogar, tá vendo? Olha aí, põe os caras pra jogar. E outros, jogadores do Clube Atlético Mineiro, a última, juro. Não escolham jogos para jogar. Jogou hoje contra o Palmeiras, líder, tá todo mundo ali, ó, Lafote em cima, todo mundo querendo ver esse jogo. O líder em campo, São Paulo, pá, Flamengo empatou. Todo mundo vai ver o Palmeiras agora. Não escolham um jogo para jogar. Ganhou hoje, fez uma partida do jeito que tinha que fazer, de almanac, era ali, daquele jeito que tinha que jogar. Mas
Próximo jogo, tem que jogar isso com esse empenho também. Não adianta ficar escolhendo o jogo na temporada pra jogar, não. Beleza? A pergunta que eu faço é, pôs no bolso, ô Jeves? Com certeza, pôs no bolso. E pôs no bolso um dos melhores técnicos do futebol brasileiro, né? O cara mais campeão aí da última década no futebol brasileiro, que é o Abel Ferreira, né? Acho que os meninos falaram certinho aí. Eu acho que o Barba, ele entendeu a limitação, entendeu aonde ele poderia mexer. Assim, eu vou confessar para vocês que óbvio que eu tô feliz com a vitória, mas quando a gente pensa em Atlético, a gente gosta do Galo para cima e tudo mais, só que a gente também tem que ser racional. O elenco que a gente tem, a proporção da qualidade que a gente tem, em detrimento do que o Palmeiras tem, faz com que esse jogo seja exatamente como foi, né? E concordo com o Tanaka também, né? Não sei se foi o Tanaka ou o Henrique falou, mas o Everson não fez grandes defesas. Isso aí também é um fato quase inédito, raríssimo, inclusive, né? Em um lance ou outro, o Galo dá sorte, mas assim, foi um jogo realmente de almanaque. E essa questão de escolher adversário me preocupa demais. Porque vai lá, engole o Palmeiras fora de casa, da forma que ninguém esperava e tudo. Aí chega contra o Juventude de repente, né, que é o próximo jogo do Atlético, e já tá aquele time ali, daquele jeito e tal. Então, assim, a gente precisa de um pouco de regularidade, entendeu? Se for para jogar assim, e assim for o que for trazer vitórias, trazer bons resultados pro Galo, que assim continue. Bacana demais. Ô Henrique Vilar, vamos dar uma analisada também na equipe do Palmeiras, né? O que você entendeu que o Palmeiras tentou propor no jogo contra o Atlético desde o início e como que o Barba travou esse jogo? O Palmeiras tentou ter o domínio do jogo, né? A posse da bola, tentou ali atacar os espaços do Atlético, mas é uma característica até do próprio Tomás Pérez. Eu sei que o Tanaka não gosta muito do jogador, mas o Tomás Pérez, ele tem uma qualidade que eu sempre ressalto aqui, que é essa qualidade de saber movimentar sem bola. Ele tira muito espaço do adversário, se posicionando, com o posicionamento. E ele é a cara desse meio de campo do Atlético, que hoje tirou todos os espaços do Palmeiras. O Palmeiras tentava e não conseguia. E aí, por não conseguir fazer infiltração, precisava utilizar da bola aérea, né? Do chuveirinho dentro da área. E o Atlético também, pelo alto, foi muito bem. Ô, Edu Panzi, o Pedro Abelho tocou num ponto importante, né? Que não vai dar pra fazer isso sempre. Mas que bom que soube fazer hoje contra um time forte, favoritaço, líder do campeonato e talvez dando mostras de humildade, sabendo a hora certa de sair e as apostas do Barba, como por exemplo o Igor Gomes. Você lembrava durante o jogo que antes da Copa do Mundo era carta fora do baralho. Diretoria pensava em negociar, não aconteceu. Méritos também do Barba, do próprio Igor, que não desanimou, entrou, decidiu, fez gol e pode se tornar uma peça, quem sabe, daqui por diante a ser utilizada, Edu. Ô, Thiago, a ideia de jogo do Atlético, e que foi muito clara, né? Se defender em primeiro lugar, proteger a área, defender com muita gente, uma linha de 5 com Preciado e Natanael pela direita, os 2 volantes à frente, inicialmente o Pérez com o Maicon, e 3 jogadores atrapalhando o início da construção do Palmeiras ali com os laterais, com o próprio Andréas. Deu certo defendendo, mas o primeiro tempo foi sofrido, porque o Atlético se defendia bem, mas não conseguia incomodar o Palmeiras. Não conseguia encaixar contra-ataque, não conseguia ficar com a bola. Bernard muito isolado na esquerda, Preciado muito isolado na direita. Isolado por quê? Porque quando o Atlético recuperava essa bola, não tinha ninguém próximo ao portador. E aí o Palmeiras, com 2-3 em cima, já recuperava de volta e já pressionava novamente o Atlético, que teve a melhor chance do primeiro tempo, né? Apesar do Palmeiras ter 70% de posse, rondar a área, cruzar muita bola, a melhor chance do primeiro tempo foi do Galo. Aos 37 minutos, um passe do Bernard para o Cassierra, que quase dentro da pequena área perdeu um gol. Cara a cara com o Carlos Miguel, que fez uma grande defesa. E no segundo tempo, o Atlético seguiu se defendendo bem, protegendo bem a área, mas aí sim incomodando o Palmeiras. Aí é o jogo correto. Você se defender com muita gente não tem problema, baixar a linha não tem problema, mas quando recupera essa bola, aproximação, mais apoio com quem tiver com a bola, aproveitar os espaços deixados, e o Atlético o fez muito bem. E aí chega o primeiro gol numa inversão de lado do Vitor Hugo, que não vinha fazendo um grande jogo, para o Lodge. O Lodge faz o cruzamento, a bola rebate, o chute de fora do Cassierra e um piruzaço do Carlos Miguel. Às vezes você tem que contar com a sorte, né? Cara, mas não é... Foi um lance tão incomum, né? Porque geralmente o cara chuta forte e o goleiro deixa a bola passar entre as pernas, do lado do braço.
Cara, foi um lance meio de recreio de escola, não foi, não? Foi estranho. De pelada de escola no recreio. Foi estranho. Aquele lance parecia que o goleiro achou que o jogo tinha parado, né? Largou a bola. Isso, simplesmente largou a bola e quem estava perto dele era o Vitor Hugo, né? Que só empurrou para fazer 1-0. O Atlético sofre o gol de empate numa pressão muito forte do Palmeiras. Talvez na única falha ali, entre aspas, do sistema defensivo. Acho que a falha foi muito mais do lado do Arias, que fez o cruzamento. O Minda chegou atrasado, não protegeu bem, ele já estava em campo, o Vitor Hugo já havia saído. E aí vem o cruzamento, contou com sorte também, Felipe Anderson, porque a bola desvia no Tomás Pérez, bate na trave e entra. Mas a resposta veio 3 minutos depois, num contra-ataque iniciado pelo Preciado, a falha do próprio Felipe Anderson. Abel já ia mudar o lado esquerdo, só que ele mexeu tarde, né? Demorou um pouquinho mais. O Atlético aproveitou esse lado esquerdo do Palmeiras direito com o Minda, que fez a boa jogada, ganhou na corrida do Felipe Anderson, e o Igor Gomes, já sem goleiro, mas com 2 defensores, chutou bem para fazer o 2-1. E aí o Atlético foi sofrer até o final. E já era esperado, é o líder do campeonato, é o Palmeiras. Ninguém vai a São Paulo, no estádio do Palmeiras, e não vai sofrer. Em algum momento você sofre muito. E o Atlético conseguiu, soube sofrer, se defendeu bem, Everson bem, o sistema defensivo com muita concentração, errando pouco, as bolas rebatidas. O Atlético na bola parada hoje foi muito bem e traz para Belo Horizonte 3 pontos e uma vitória improvável e gigantesca. E aí, Thiago, a vitória é tão importante porque na próxima rodada o Atlético não joga. É um jogo adiado contra o Bragantino. Então pode ser que alguma equipe de trás aproxime, alguma equipe da frente abra vantagem, mas o Atlético somou 3 pontos. Numa rodada de tantos empates, 6 empates em 10 jogos, quem venceu se deu muito bem. E o Galo venceu o líder do campeonato, jogando na casa dele, e deu um salto na tabela, está mais próximo da zona de Libertadores, mais próximo dos 5 primeiros, mais distante ali dos últimos colocados, está na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro. É um time mais organizado. Dá para ver que o período sem jogos, o período da Copa do Mundo fez bem ao Galo. É um time que se defende com mais organização, tem mais calma para sair, mas eu ainda bato na tecla. Falta mais talento, mais protagonismo do meio para frente. O Atlético perde e desperdiça as chances, que se tivesse mais talento não desperdiçaria. O Atlético às vezes não tem um controle do jogo quando recupera essa bola. Que se tivesse mais talento do meio para frente não perderia esse controle. Mas com o que tem, o Barba me parece conseguir dar mais organização e o Atlético vai conquistando seus resultados. Contra o Bahia empatou e não fez um jogo ruim. Contra o Palmeiras, venceu, fez um primeiro tempo em que sofreu mais do que precisava, mas um segundo tempo correto. E aí vai caminhando no Campeonato Brasileiro. E agora é Copa do Brasil. Vamos ver como é que é o comportamento desse time, desse elenco, no mata-mata que vem pela frente.